Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos ficar em pé. Nós vamos iniciar o culto, orando ao Senhor. Nós hoje estudaremos a lição 15, que vai falar da hospitalidade. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu favor pelas nossas vidas. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e tem sustentado a nossa vida com a Tua destra de poder. Que o Senhor abençoe agora esse tempo de estudo que nós teremos. Fala com a Tua igreja, Pai. Fala com aqueles que estão em casa e aqueles também que já estão aqui conosco na igreja. É minha oração, o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Rodrigo, vou pedir para você falar para as irmãs lá, dar uma... então tá. Porque o homem só consegue fazer uma coisa. Se eu começar a ouvir lá, eu não vou prestar atenção aqui. Amém. Vamos lá então para a lição de número 15, por favor. O texto é 1 Pedro 4, versículo de número 9. Temos a Sônia aí no chat, o Roger com a família. Esses irmãos vão estar acompanhando de casa o estudo. Então vamos lá. 1 Pedro 4:9 diz: sejam mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. O versículo de Pedro então é: sejam mutuamente hospitaleiro e sem murmuração. Esse é um grande desafio, né? Ser mutuamente hospitaleiro quer dizer que eu sou hospitaleiro e você também deve ser hospitaleiro. E agora uma coisa interessante, só a nível de introdução, é que nós devemos fazer isso sem murmuração, sem reclamação. E nós vamos então, durante esse estudo, entender um pouco dessa questão da hospitalidade. O alvo da nossa lição é incentivar cada crente a praticar a hospitalidade, tanto em sua casa quanto na igreja. Só para a gente entender um pouco, porque no passado a hospitalidade era muito mais praticada na questão da casa do que nos dias de hoje. E nós vamos entender isso durante o estudo. Por quê? Vamos pegar aí há 30, 40 anos atrás, um pregador que viesse de fora, ou um missionário para pregar na igreja. Não tinha hotel como nós temos hoje. Eu lembro quando eu conversei algumas vezes com o pastor Zé Roberto, quando ele trabalhava na Shell, e ele falava isso. Uma vez ficou marcado, pastor, que você falou que não tinha hotel na sua época bom. E o senhor ia para a Bahia e tomava banho no rio. E isso ficou muito marcado na minha mente, essa história que o senhor contou. Que ele falou assim, queria tomar um banho e tal. Eu falei, não, aqui não tem chuveiro. De tão precário que era a situação. Então, quando a gente fala de hospitalidade há 30, 40, 50 anos atrás, as pessoas entendiam melhor que o hospitaleiro é o quê? Aquele que abre a porta da sua casa para receber uma pessoa que vem de fora e tratar esse hóspede como se ele fosse da própria casa. Com essa mudança que teve, com hotel, transporte mais rápido, tudo, acontece a hospitalidade? Sim. Só que um pouquinho menos do que acontecia antigamente. Onde temos então que praticar a hospitalidade além da nossa casa? Na igreja. Tornar as pessoas que chegam de fora, de outra cidade, visitantes, pessoas que estão conhecendo a igreja, que nós possamos ser hospitaleiro a essas pessoas aqui dentro da igreja. Como a gente não tem mais essa questão de dormir na casa do outro, quando vai viajar e assim por diante, que a gente pratique isso então pelo menos aqui dentro da nossa igreja. Deu para entender isso, gente? Porque a ideia da lição hoje é isso, é tanto em casa quanto der, mas também, principalmente na igreja, sermos hospitaleiros às pessoas novas que têm chegado no nosso meio, tá? Então nós temos que entender que deve praticar a hospitalidade alegremente, propor-se a receber irmãos em casa, investir na prática de hospedar irmãos, assim como receber bem a todos também na igreja. Então, esse é o entendimento de introdução,
que não só em casa, mas também receber as pessoas bem dentro aqui da nossa igreja do corpo de Cristo. Existem algumas pessoas que parecem que têm o dom de hospitalidade, e de fato é isso. Tem pessoas que gostam de abrir sua casa para receber outras pessoas. Tem gente que não gosta, e tudo bem, mas a gente tem que trabalhar isso. Quando eu mudei há 9 anos atrás aqui para Ribeirão, eu não tinha mudado ainda 100% para cá. E aonde eu fiquei nesse tempo? Em alguns finais de semana que eu vinha, na casa do pastor Zé Roberto. A Sônia preparava ali um quartinho, que eu acho que é quartinho para pastor mesmo, né? Que ali já ficou o pastor Manuel e tantos outros já que vieram. E eu lembro que eu ficava ali 2, 3 dias e voltava para Santa Cruz. 2, 3 dias, voltava para Santa Cruz. Nada mais é do que um dom que eles têm. E é interessante que, conhecendo um pouquinho, eu não vou falar só do pastor Zé hoje não, tá, pastor? Fica tranquilo, senão daqui a pouco ele fala, mas só vai falar de mim? Não, nós vamos para a Bíblia também. Mas eu lembro que ficou marcado também isso, né? Se eu não me engano, a Sônia uma vez falou que a casa dela era um lugar onde a mãe também era assim. E muitas igrejas saíram da casa da mãe da Sônia, casada com o pastor Zé Roberto. Muitas igrejas, muitas, né, pastor? Porque ela era hospitaleira e desejava pregar a palavra de Deus dentro da sua casa. Inclusive, uma igreja ficou lá dentro. E aqui o seu irmão e a sua cunhada pastoreia começou também, dentro da casa da mãe da Sônia. Olha que interessante. E a Sônia, eu poderia estar falando de um monte de gente aqui, tá, irmão? Mas eu vi esse estudo aqui, eu lembrei muito dela. Eu lembro quando nasceu a filha do Hudson e da Falange, que era aquele casal que veio do Haiti. Ela abriu a casa dela para ficar. Quantos dias ficou lá, pastor? 1 semana. Cuidando da nenê, ajudando, né? A Sônia... Oi? E nem falava o idioma certo, né? Imagina, a pessoa chegando do Haiti, e aí a Sônia trouxe lá para a casa dela e foi ali cuidando 1 semana e depois seguiu adiante. O fato, gente, é que existem pessoas que têm esse dom. Mas o que eu queria alertar? Que todos nós podemos desenvolver isso na nossa vida. Agora na festa da família, um amigo meu que é o presidente da ONG lá de Minas, ele falou, pastor, estou voltando de Rio Claro, eu quero ficar aí na sua casa um dia. Ele falou, pastor, irmão, falei, a gente está na festa da família, eu não vou dar muita atenção, mas pouso eu nunca nego. Aí ele veio, estava aquela tumulto da festa, dormiu, no outro dia de manhã, ele já foi embora. Mas não é gostoso? Eu gosto de receber gente em casa, né? E é isso que Deus quer que a gente faça, não só em casa, mas que a gente desenvolva esse dom, ou né, essa hospitalidade na nossa vida. Bill Hybels, ele diz que pessoas com esse dom propiciam um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas e cuidadas, conhecem pessoas novas e as ajudam a sentir bem-vindas. Elas criam um ambiente seguro e confortável, onde o relacionamento pode ser desenvolvido. Então, quando nós desenvolvemos esse dom da hospitalidade, ou já nascemos com isso, a gente consegue começar a acolher um maior número de gente, né? A igreja de Atos dos Apóstolos, eles tinham isso. Eles acolhiam as pessoas. E isso era tão relevante que a sociedade à volta começou a perceber isso. E quanto mais eles acolhiam bem as pessoas, essa simpatia que havia entre eles, mais Deus mandava pessoas para eles cuidarem. Então esse é o desejo de Deus para cada um de nós, tá? Vamos lá. Ela também busca meios de unir pessoas em relacionamentos significativos. Deixam as pessoas à vontade em ambientes desconhecidos. Isso aqui é muito legal, né? Quando uma pessoa chega na igreja e ela é nova, ela não chega confortável num lugar. Ela chega meio desconfiada, não conhece muita gente. A pessoa que tem uma sacada de ser esse hospitaleiro ou essa hospitaleira, ela já vai até essa pessoa, para que esse visitante ou essa pessoa que a gente não conhece, ela seja o quê? Bem acolhida e bem recebida entre nós. Domingo de manhã veio um casal do Rio de Janeiro, primeira vez na igreja.
Eles mudaram aqui do Rio para cá tem 20 dias. E graças a Deus que eu cheguei, acho que 45 minutos antes de começar o culto, e eu gastei uns 15 minutos com eles, para que eles possam se sentir acolhidos. Ninguém me conhece, mas eu vou estar ali, eu vou acolher, eu vou deixar essa pessoa num ambiente desconhecido, confortável pelo menos. Nós não te conhecemos, mas você é bem-vindo aqui no nosso meio. Então é isso que a gente tem que começar a pensar, para que a nossa igreja possa assim crescer, tá bom? Vamos lá. No entanto, todos nós somos chamados a exercer a hospitalidade. Então ele falou que tem pessoas que têm o dom, mas todos nós fomos chamados para sermos hospitaleiros. Sejam mutuamente hospitaleiros. Então trata-se de uma ordem e não de uma opção. Por toda a Bíblia nós vamos encontrar exemplos de hospitalidade. Vou falar aqui 5 exemplos. O primeiro dele, que é Abraão, que recebeu estranhos em sua casa. Vamos ver lá em Gênesis capítulo 18, por favor. A Aninha vai me ajudar na projeção, e aí a gente já vê todos ali então. Gênesis 18, 1 e 2, por favor, Aninha. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. 2. E levantou seus olhos e olhou, e eis 3 homens de pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Pode ir ao 3, vamos ver se ele vai falar do... E disse: meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. 4. Que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e reconstai-vos debaixo dessa árvore. 5. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: assim faze como disseste. O que Abraão fez com esses 3 homens aqui, gente? Ele cuidou bem desses homens. Ele falou que ia lavar os pés, ia fazer o que também? Trazer alimento. Por isso que eu falo que é difícil a gente entender hoje algumas coisas, porque o contexto que a gente vive é outro. Mas no contexto deles e de alguns anos atrás, era comum. Um viajante não tinha um hotel que tem hoje. Uma pessoa que andava ou peregrinava nessas terras que eram desertos e assim por diante, eles não tinham onde dormir, onde ficar. Então, Abraão era um servo do Senhor hospitaleiro. Reuel também recebeu Moisés em sua casa e o sustentou. Êxodo 2:20. Põe para mim, por favor, Aninha. Êxodo capítulo 2, versículo 20. Vamos ler? E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. Pode ir mais um, deixa eu ver se fala. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Lembrando que Moisés aqui, ele está fugindo do Egito, porque ele havia matado uma pessoa, ele está fugindo. E quando ele chega ali à casa de Reuel, o que Reuel faz com ele? Traz abrigo para ele. E é tão interessante umas coisas, que no fim ele acabou até casando com a sua filha Zípora. Ele deu abrigo a Moisés e depois deu a sua própria filha em casamento a Moisés. Mas diz que Moisés ele viveu 40 anos, pastor? 40 anos ali, nessa região, junto com seu sogro, com a sua esposa, e formou família ali naquele lugar. Tudo porque Reuel recebeu Moisés em sua casa. Vamos lá. A mulher também sunamita, que hospedou por muito tempo o profeta Eliseu. A gente já conhece melhor essa história, Ela sustentava. Quando ele passava ali, ela tinha um lugar para que o profeta Eliseu ficasse. Ela era hospitaleira.
O quarto exemplo, Marta e Maria, que hospedaram também o próprio Senhor Jesus. Lídia, que após convertida abriu as portas de sua casa a Paulo e também aos seus companheiros. Então a gente pegou 5 aqui, de pessoas que abriram o seu lar, abriram a sua casa para hospedar homens e mulheres de Deus, enviados de Deus, para que alimentasse e desse um pouso, né, ou um lugar para que essas pessoas pudessem dormir, tá? Então nós vimos 5 exemplos, e é interessante que a gente pegou 3 exemplos do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento, falando da questão da hospitalidade. Nos primeiros tempos da igreja, os cristãos, principalmente os apóstolos, viajavam de um lado para o outro, pregando o evangelho ou levando ofertas de uma igreja para outra. Nessas viagens, eles eram acolhidos por alguma família cristã e tratados como gente de casa. Quando a gente vê Paulo fazendo toda a viagem dele missionária, como eu falei no começo, não tinha hotel nessa época, não tinha um lugar para ele dormir. O que eles faziam então? As próprias pessoas da igreja abriam então as suas casas para abrigar esses missionários. É interessante, né, irmãos, que diz que Jesus, em algumas vezes ele ficou em algumas casas, mas diz que o Filho do Homem não tinha um lugar para reclinar a sua cabeça para dormir. Ele disse: as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem um lugar para recostar, né, ou encostar a sua cabeça para dormir. Mas eu quero dizer que muitos naquela época abriram as suas casas, não só para Jesus, mas principalmente para o apóstolo Paulo, Pedro, João, esses homens que viveram naquela região pregando o evangelho do Senhor. E o evangelho chegou porque teve pessoas hospitaleiras que abriram as suas casas, tá bom? Lowell Bailey diz que, embora as condições atuais sejam um pouco diferentes, ainda persiste a necessidade dos irmãos serem mutuamente hospitaleiros. Por que é diferente? Porque hoje a gente já tem hotel, a gente já tem avião, né? Hoje uma pessoa, a gente pega esses grandes pregadores, né? Luciano Subirá, Reverendo Hernandes Dias Lopes e tantos outros, às vezes eles pregam de manhã num congresso e à noite já estão em outro congresso pregando, em cidades diferentes. Então, facilita muito, né? Eu lembro que na época que eu era criança, na igreja presbiteriana, o pastor pedia no púlpito, não sei se acontecia isso lá também, pastor Zé Roberto, quem poderia abrir a casa para receber tal pregador, né? E tinha uma irmã, e ela está viva até hoje, a irmã Neuza, dona Neuza. Ela fazia jantar para alguns pastores após o culto de domingo à noite. Essa irmã já deu janta até para o pastor Hernandes Dias Lopes, na casa dela. Gente, olha que privilégio, porque ela era muito hospitaleira. E ela abria sempre a porta da sua casa para receber homens e mulheres que pregavam a palavra. Missionários, sempre, né? Quando a gente chegou em Rio Claro, essa irmã, a dona Neuza, ela praticamente ajudou meu pai e minha mãe durante anos, até que a gente se estabelecesse na cidade. Pessoas hospitaleiras, né? Que abriam as suas casas, deixavam a gente à vontade e seguia adiante, né? Então vamos lá. Missionários, evangelistas, outros irmãos, muitas vezes têm de viajar sobre condições precárias e ainda existem pessoas desabrigadas. Há 2000 anos era a vontade do Senhor que fôssemos mutuamente hospitaleiros, e a sua vontade continua a mesma até os dias de hoje, tá? Então nós vamos falar 4 pontos aqui, rapidamente. O primeiro dele, dentro da hospitalidade, a gente vai falar sobre o significado da hospitalidade. Então essa palavra hospitalidade, ela vem do grego, que significa aquele que ama o estranho, ou o que ama o hóspede. Alguém sabia disso? Aquele que ama o estranho, aquele que ama o hóspede, esse é o hospitaleiro, segundo a tradução do grego, tá? Então a hospitalidade só é legítima quando é feita com amor. Nos 2 significados, aquele que ama o estranho ou aquele que ama o hóspede. A palavra amor
aparece nos dois significados. Então que nós possamos também exercer, né, a hospitalidade, mas feita com amor. Não por obrigação, não com murmuração, mas feita com amor. Sabemos a diferença entre algo que é feito por amor e o que é feito muitas vezes por obrigação. Quando hospedamos alguém com todo carinho, este se sente como em sua própria casa e recebe os benefícios do nosso cuidado. Que nós sejamos assim, quando vai receber alguém aqui na igreja ou em casa, que a gente possa deixar a pessoa à vontade, né? Ao ponto dela falar, puxa vida, parece que eu estou dentro da minha casa, né? É o amor, e é isso que Deus quer que a gente faça no nosso meio. O anfitrião que age assim também é abençoado. Guarde isso, irmãos. Quando nós abençoamos alguém abrindo as portas das nossas casas ou na igreja, você também é abençoado com isso. Quando você abre a sua vida para abençoar pessoas, você pode ter certeza de uma coisa, Deus também vai abençoar a você. Creia nisso. O escritor aos Hebreus fala de gente hospitaleira que sem saber hospedou anjos, possivelmente uma referência a Abraão ou Ló, que foram visitados por anjos. Vamos ver lá, Hebreus 13, 1 ao 3, por favor. Versículo 1 ao 3, por favor, Hebreus. Permaneça o amor fraternal. 2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. 3, lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. A gente vê então não só de Pedro, agora a gente vê do autor aos Hebreus também, falando para que a gente pratique a hospitalidade. Agora o que chama a atenção é que às vezes a pessoa está hospedando um anjo e nem sabe, né? E é muito interessante a gente pensar nisso, né? Pode ser anjo, que nem Abraão e Ló. Lembra quando Deus levantou esses anjos para falar com Ló que Sodoma, né? Sodoma e Gomorra, né? Que iam ser destruídas. Ele mandou esses homens lá, até que as pessoas ali da cidade queriam ter relações sexuais com os anjos. Ele falou, não, entra na minha casa e qualquer coisa eu dou minha filha, né? Ele foi conversar com essas pessoas da cidade, mas diz que eles colocaram ali para dentro, Ló, e eles abrigaram anjos do Senhor, né? Então, que a nossa casa esteja aberta, e às vezes sem querer você vai estar abrigando um anjo de Deus na sua casa, na sua família. Segundo Paulo também, a hospitalidade é uma virtude que demonstra e exige maturidade cristã, visto que para ser um líder da igreja é preciso estar predisposto a praticá-la. Vamos ver 1 Timóteo 3:2. Isso é uma virtude que se exige também do líder, daquele que está à frente, e também de alguém que tenha maturidade na vida cristã. 1 Timóteo 3:2, por favor. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Gente, isso aqui ele está falando de bispo, é pastor, de um líder. E aqui são recomendações que Paulo está fazendo a Timóteo. Ele está dizendo que o bispo ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, e entra a palavra hospitaleiro. Então a nossa casa, na verdade, não é nossa, é para servir também ao reino de Deus, né? Isso é tão bom, gente. Em Santa Cruz a gente recebia mais gente, porque talvez era mais longe de um grande centro, então as pessoas ficavam mais na nossa casa, né? A gente teve o privilégio de receber
pastor Manuel. Tivemos o privilégio de receber os missionários, o Ronaldo e a Mara também, de chegar a dormir em casa, passar 2, 3 dias, e tantos outros, né, que ficavam na nossa casa. Então, o líder, o pastor ou o cristão, ele tem que ser hospitaleiro. Vamos lá então, vamos para frente. Gene Getz, ele fala da hospitalidade como um ato de ser generoso e cuidar dos outros. Segundo ele, é como se a nossa casa e até mesmo a nossa igreja fosse uma espécie de hospital, onde cuidamos dos que estão feridos e também doentes. É nesse sentido que suprimos as necessidades do santo. Então a hospitalidade jamais pode ser exercida com murmuração. Faça com gratidão, faça como você estivesse fazendo para Deus e recebendo anjos na sua casa ou até mesmo aqui na nossa igreja. Até aqui alguma dúvida, gente? Todo mundo entendeu então que Deus deseja que sejamos hospitaleiros? Todos entenderam isso? Então vamos lá, vamos para o segundo ponto aí. O valor da hospitalidade, né? Qual que é o valor disso? A prática da hospitalidade é muito importante e existem circunstâncias em que ela se torna bastante especial. Ou seja, ela tem um valor. É muito importante a prática da hospitalidade. Às vezes nós precisamos hospedar amigos ou obreiros que visitam nossa cidade ou igreja e precisam de acolhida e também de cuidado. Eu lembro uma vez que, algumas vezes, que antes do pastor Marco Aurélio morrer, falecer, eu fui acho que umas 2 ou 3 vezes para Uberlândia. E o que eu ia fazer lá? Além de dar uma descansada, eu ia receber cuidado dele. Sabe o que é o cuidado? Ali eu passava o dia com ele. Em alguns momentos do dia, ele estava discipulando a minha vida. Ele pegava, em alguns momentos, 1 hora, 2 horas do dia, para que ele pudesse me aconselhar e ensinar algumas coisas. Não só na vida pastoral, mas também de relacionamento com a Ana, com o casamento, finanças e um monte de coisa. Então, às vezes, a hospitalidade é uma maneira também de você discipular alguém, de cuidar de alguém, de tratar de alguém que às vezes está ferido, que às vezes precisa de um aconselhamento, de uma ajuda e assim por diante, né? A minha psicóloga, a Cássia, acho que na 3ª ou 4ª consulta, ela falou assim: ô pastor, eu não abro isso para todo mundo, o que eu vou falar para o senhor. Eu falei: o que é, doutora? Ela falou assim: Deus me deu condição de comprar um imóvel na praia, e eu só comprei para abrigar pastores, missionários e líderes que estão um pouquinho esgotados às vezes o trabalho, para ficar lá hospedado 1 semana, 2 semanas, e eu não vou cobrar nada do senhor. Eu falei: olha que coisa boa, coisa chique, né? E eu fiquei com vergonha. Falei: mas pelo menos, né, para limpar. Ela falou: não, Deus falou com a gente, para mim e para o meu marido, que a gente deveria fazer isso. Aí nós fomos no apartamento, né? O que você pensa em apartamento de praia, gente? Móvel tudo tranquilo, tudo simples. Chegamos lá, Monique, até assustamos. Não dava nem coragem de sentar no sofá, nas mesas, porque era tudo de primeira. Falei: pelo amor de Deus, não vamos fazer nada para quebrar nada aqui, senão a hospedagem vai ficar cara. Mas eu estou dizendo que eu achei tão interessante isso. Ela falou: eu mesmo, pastor, vou 2, 3 vezes por ano. Então eu comprei para enviar pessoas que estão na obra, que precisam de um tempo de descanso. E às vezes ser hospitaleiro é isso. Eu não estou falando, tá, irmão, você comprar e fazer, não é isso. Foi uma direção que Deus deu na vida dela, do seu esposo, para que ela dê 1 semana, 2 de descanso. É um cuidado. Eu senti cuidado. Porque quando a gente chega lá, ela percebeu algumas coisas e foi no tratamento. Ela falou: então eu vou te dar esse privilégio. Nós fomos lá, ficamos 7 dias, deu uma arejada na cabeça, voltamos. E eu fiquei pensando, né, como Deus é perfeito naquilo que Ele faz. Como Deus é perfeito. Não por causa de casa na praia, nada disso, irmãos. De incomodar o coração de um casal
para adquirir um imóvel na praia, para dar descanso a pessoas que estão cansadas, fisicamente, emocionalmente, assim por diante. Hospitalidade. Alguém que está preocupada com o próximo. E nós temos umas conversas, às vezes eu e ela, né? Conversa de ansioso, né? No psicólogo é assim, Monique. O ansioso, ele tem medo de chegar na velhice e não ser cuidado por ninguém. Ainda mais para gente que não tem filho. E ela falou assim, sabe, pastor, que eu tenho vontade de abrir uma casa de repouso, num sítio, numa chácara, mas só para mandar, ela não quer fazer nada. Ela falou assim, eu quero mandar, eu vou atrás dos recursos, vou ajudar. Eu falei, puxa vida, né? Uma psicóloga de renome e está pensando no futuro em abrigar pessoas mais idosas que às vezes não têm um filho, não tem um pai, não tem uma mãe, não tem nada. Eu também, amor, eu já vou começar a fazer uma previdência para isso. Nada mais é do que o que, gente? Hospitalidade. A maioria dos abrigos que a gente tem de idosos, a maioria, são de instituições religiosas, a maioria. Católica, evangélica, espírita. Por quê? Quando não tem mais essa questão de casa, de família, de filho, disso, aquilo para cuidar, tem um lugar onde eles estão praticando a hospitalidade. E isso agrada a Deus. Você pode ter certeza disso. Isso agrada a Deus. Lembra quando a gente ia, as mulheres aí que ia com a gente lá no lar dos velhinhos, lá, dona Cida, lembra? A gente chegava lá, nossa, era uma bagunça, né? Algumas senhorinhas com Alzheimer, tudo, e a gente dava aquela acolhida, né? Naquele lugar onde a gente vê que as pessoas que trabalham ali, não é só por dinheiro, gente. Entra o amor e essa questão da hospitalidade, fazer com que a pessoa se sinta bem numa fase difícil da vida. Vamos lá para frente, então? Mas não precisa ficar com medo não, viu, gente? Isso aqui é só um desabafo. Deus vai cuidar de nós. Ela, numa sessão, ela falou assim, pastor, fica tranquilo. Quando você ficar velhinho, se não tiver ninguém para cuidar, Deus levanta até espírita para cuidar da gente. E eu chorava de rir na sessão dela, né? Porque dentro das bases do espiritismo, eles têm que fazer o quê? Boas obras. Então fica tranquilo, que Deus usa até o ímpio para nos abençoar. E a gente tem que pensar nisso, na questão do hospitaleiro. Vamos lá então. Onde eu estou? Em outros momentos existirão pessoas desabrigadas por motivos vários, que contarão com a nossa hospitalidade e atenção. Em tempos de perseguição, alguns dos nossos irmãos poderão depender da nossa acolhida. Em algum tempo surgirá a necessidade de demonstrar hospitalidade e carinho às pessoas recém-chegadas à igreja, que precisam de comunhão cristã. Como Ribeirão é uma cidade onde tem, hoje eu percebo isso, né? Aqui muita gente vem de fora para trabalhar, passa o período aqui e vai embora, ou acaba ficando aqui. Nós da igreja temos que estar muito atento a isso, né? Para que a gente não perca essas pessoas. É lógico que nem todos vão ficar, mas o nosso desejo é que fiquem. Mesmo que vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, que nessa primeira impressão que a pessoa tem quando chega aqui no nosso meio, que a gente possa causar essa boa impressão a ela. Ó, nossa igreja é isso aqui que você está vendo. É uma igreja pequena, mas a gente está disposto a dar acolhida a você, a sua família, assim por diante. Isso é ser hospitaleiro, tá? Então que nós possamos ficar atentos. Aqui vem muita gente, irmãos, estudar. Passa 4 anos, 5 anos, 6 anos. Vocês lembram da Sarinha? Ela era de Petrolínia, lá no Nordeste. Ela ficou aqui, se eu não me engano, 2 ou 3 anos, mais ou menos isso, né, amor? E nós acolhemos. A casa do Peixe e da Eliane, ela dormia direto lá. Pegou amizade com a Verônica, com as meninas, acolhida. Você é de fora, você está aqui na nossa... Ela era de uma igreja de Petrolina do Nazareno. E quando ela ficou sabendo que tinha Nazareno aqui, ela já veio e nós abraçamos ela. E assim fazemos com todos, né, Dri? Tem uns que ficam, outros não ficam. Mas o que depender de nós, irmãos, que nós possamos deixar as pessoas assim, bem confortáveis, no sentido, eu fui bem acolhido ali naquele lugar. Às vezes eu não volto por causa do tamanho disso, daquilo, mas
não porque eu não fui bem acolhido. Então que a nossa marca seja essa. Aliás, irmãos, a Igreja Nazarena ela preza por isso. Em qualquer lugar do mundo nós temos essa questão da hospitalidade, qualquer lugar do mundo. Então que nós possamos fazer isso como igreja do Senhor. O autor aqui fala que gosta de pensar que podemos fazer como Áquila e Priscila, que levaram Apolo para sua casa a fim de instruí-lo melhor na doutrina cristã. Um discipulado, né? Paulo fala da mãe também de Rufo, que serviu a Cristo sendo como mãe também para ele. Olha que legal. Eu lembrei da minha mãe, que muitas vezes quando os obreiros da casa de recuperação lá de Rio Claro tinham os seus dias de folga, eles iam lá em casa passar um dia de folga. Minha mãe abria a casa, a gente fazia um almoço, um cafezinho da tarde, depois eles voltavam à noite para o sítio. E aí Paulo fala dessa mãe de Rufo, que serviu também de mãe para ele. Então que vocês, né, mulheres, os homens, que sejam também pais, sejam mães. E é tão bom a gente ver isso, né, no nosso meio. Pessoas que já são marmanjos hoje, que tem a Sônia e tantos outros irmãos aqui, irmãs no nosso meio, falam, nossa, ela deu aula para mim quando era criança. E hoje já está marmanjo com filho e assim por diante. Exemplo, tá bom? De fato, as igrejas precisam muito de pais e de mães, de pessoas carinhosas, que ajudem os desabrigados, entre aspas, né, a obter cuidado especial, principalmente quando estão doentes, aflitos espiritualmente, emocionalmente ou fisicamente. Com certeza as recompensas estarão garantidas aos que são hospitaleiros, visto que Deus nunca fica devendo nada a ninguém, nada. Tudo que a gente faz, irmãos, tudo, seja um copo de água, seja uma noite de alguém dormir na nossa casa, uma janta, seja o que for, Deus não vai ficar devendo nada para nós. Faça de coração e a recompensa virá em nome de Jesus. Vamos lá. O Senhor Jesus se diz servido quando damos de beber, ainda que seja um copo de água fria a um pequenino. Então faça isso, né? Aqui em Ribeirão, que é uma cidade muito quente, várias vezes. O carteiro vai em casa entregar alguma coisa, primeira coisa que eu pergunto para ele, o senhor quer um copo d'água? O cara está na rua o dia inteiro trabalhando, carta, encomenda para cima e para baixo, motoqueiro de aplicativo, o cara vai em casa para, sei lá, consertar uma lâmpada, oferece uma água, um café, abençoa, seja hospitaleiro, tá? Que essa pessoa se sinta acolhida e amada por nós. Agora tem a questão também dos cuidados. A gente só tem mais 2 pontos e já vai terminar aqui. Por que a gente tem que ter cuidado, irmãos? Porque nem todas as pessoas são de boa índole. Tem os folgados? Tem. Tem os malandros no meio evangélico? Tem também. Então a gente tem que ter discernimento, né? A Bíblia fala que a gente tem que ser simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Ou seja, nem tudo que reluz é ouro. Tem gente que quer se aproveitar às vezes, né? No texto aqui diz que Paulo, né, ele fala de alguns irmãos que viviam em desacordo com a doutrina, indo de casa em casa, alimentando-se à custa dos outros e negando a necessidade do trabalho. Sabe o que esses folgados faziam? Eles ficavam indo na casa das pessoas, se alimentavam e se negavam a trabalhar. Aí não é hospitalidade, né? Aí é um sanguessuga, é um folgado. Então Paulo está falando, cuidado com esses folgados. Pessoas que negam ou estão desacordo com a doutrina e estão indo de casa em casa e ainda se aproveitando de pessoas boas. Devemos ser hospitaleiros, mas sem contudo abandonar o cuidado e o bom senso. Acho que há uns 2, 3 anos que eu estava aqui em Ribeirão, aconteceu um fato muito assim, impactante para mim. Não sei se o pastor lembra. Uma pastora. A pastora tinha boa intenção, gente. O que ela fazia? Ela estava, acho que em Jardinópolis, indo levar um casal, que o marido tinha, não sei se saído da cadeia, alguma coisa assim. Era uma história mais ou menos assim. O que essa pastora fazia? Passava na casa deles,
ia até Jardinópolis, participava do culto, voltava para Ribeirão, deixava eles na casa dele e assim por diante. Em uma dessas idas para Jardinópolis, o cara assaltou essa pastora, levou ela para um canavial e acabou assassinando essa pastora. Mas falar, pastor, mas é tragédia. Sim, mas será que não deu indícios? Irmãos, nós temos que ajudar, nós temos que ser hospitaleiros, mas a gente tem que tomar cuidado. Nós moramos num grande centro. Esses dias eu vi na TV, não sei se é verdade, eu estou vendendo o que eu comprei, que Ribeirão está a segunda cidade do interior mais violenta do estado. Só perde para Campinas, que é, acho que a maior cidade do interior. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes, várias vezes já aconteceu, de vir aqui na igreja pedir ajuda. Mas eu ajudo, eu tenho vontade de ajudar. A gente levar, eu preciso pegar um ônibus para tal lugar. Falei, o que a gente faz? Vai a pé para a rodoviária, eu te encontro lá no guichê de tal operadora lá de ônibus, e aí eu pago a passagem para você. A gente tem que ser um pouquinho também ligado. Algumas vezes eu e o Pedro colocamos gente dentro do carro, é um perigo. Podia ter acontecido? Sim, podia ter acontecido. Então, que a gente tenha cuidado, né? Tem que conhecer a pessoa, de onde ela está vindo, com indicação de quem. A pastora Célia, ela vai vir, né, Ruth, dia 30 de outubro, se eu não me engano. Ela vai dormir em casa. Só que a pastora Célia eu já conheço há 20 anos. Ela não é qualquer pessoa. Aí eu abro a minha casa para receber ela. Sei lá, vem lá o Divino, vem o Clodoaldo, que é um irmão meu lá um irmão nosso lá de Uberlândia. Ele já veio pregar aqui, que era obreiro na casa de recuperação. A gente tem que conhecer. Da onde está vindo, né? Porque senão daqui a pouco, em nome do Senhor, a gente vai estar abrindo para tudo. Temos que tomar cuidado, tá? Então, cuidado com quem você vai hospedar na sua casa ou ajudar e assim por diante. Nem sempre acolhemos anjos, ele colocou aqui. Existem alguns aproveitadores. Então, tomemos a decisão, no entanto, de não fechar as portas da nossa casa a quem de fato precisa, mas que possamos tomar cuidado. E por fim, o desenvolvimento da hospitalidade. Tem 5 pontos aqui para que a gente possa desenvolver, ou seja, começar a praticar a hospitalidade. Então, 5 pontinhos e a gente termina a aula de hoje. Aí a Amanda está falando para a gente combinar de novo ir lá no Lar dos Velhinhos. Eu topo, Amanda, estou junto com você. A Adri também topa. E outras pessoas também toparão, tenho certeza disso. É muito bom, gente. Vamos lá então. O primeiro aí, oremos para que Deus nos faça mais hospitaleiros, para que a nossa casa também seja a casa de outros que dela precisarem. Então, que a gente possa orar para que Deus incomode, né? Ou para que Deus toque no nosso coração, para que a nossa casa seja esse lugar. A gente tem que ser mais ou menos igual mineiro. Alguém é mineiro aqui? A Rita. Quem mais? Só? Então tá bom. O que o mineiro faz? A gente agora, há uns 2, 3 meses atrás, a gente foi lá para Capitólio, numa pousadinha que a gente fica, baratinha, gostosa. E gente, a dona da pousada, a gente chegou lá, já tem uma amizade com ela. Ela falou assim, aqui vocês podem cozinhar o que vocês quiserem na minha cozinha. É uma pousada. Aí um dia ela falou, vou fazer uma galinhada para você. Eu falei, gente, esses mineiros estão loucos, né? Ela foi tão hospitaleira que não parece estar numa pousada. Parece estar passando o final de semana na casa de um familiar seu. Ela fez galinhada, o Pedro fez um rolo lá na cozinha, Monique. Fez macarrão com atum. Enfim, gente, fizemos churrasco, virou aquela bagunça na pousada. E a gente tem que ser assim às vezes. Chamar, vem tomar um café em casa, eu preparei, comprei um negocinho que você gosta. Vamos fazer isso no nosso meio, não só o pastor. Nós podemos fazer isso. Ontem nós falamos isso na nossa reunião de oração. Às vezes está lá sozinho, está triste, chorando. Liga para alguém, fala, irmão, eu vou comprar uma broinha, vou comprar, sei lá, uma baguete recheada.
passa pegar um Guaraná, vem aqui em casa para a gente... Mas vai lá, não para você ficar falando mal dos outros. Vai lá para você ter um tempo de qualidade. Assistir às vezes um filme, sei lá, dar uma volta num parque, alguma coisa, né? Isso é ser hospitaleiro. Você pode chegar todo dia em casa, irmãos. Eu acho que na casa da Sônia e tantos outros aqui, 4:30 da tarde, 5 horas, que sempre vai ter um café. Pelo menos um café. Eu não sei se vai ter pão, queijo, né, dona Cida? Eu vou na dona Cida e ela fala, não, você vai ter que tomar. Ela me deu um tolete de queijo com goiabada. Acho que estava tirando o aparelho, tinha tirado. Falei, vamos embora então, vamos comer esse trem aí. Abre as portas da sua casa. Você conhece as pessoas, elas não estão se aproveitando, né? Que nós possamos ter mais isso no nosso meio, né? Para desafogar, às vezes, aquele que está mal. Tomemos a decisão de ser hospitaleiros, mesmo quando estivermos lutando com os nossos recursos. O mandamento é para todos e não somente para os abastados. A voluntariedade supera qualquer limitação. Sabe o que isso está dizendo, irmãos? Que você não precisa ser rico para ser hospitaleiro. Você não precisa ser rico. Você precisa só ter o coração aberto. Não é? Não tem luxo. Não é isso que Deus quer. Vai ficar no melhor quarto, na suíte master da casa, com ar-condicionado. Não. Seja hospitaleiro, mas dê amor. Não é dinheiro. As pessoas, no fim, não é dinheiro. É o cuidado que elas sentem. É o amor que elas sentem. Né? É a acolhida que elas sentem. Ensinemos também as crianças a ser hospitaleira. Aí que eu lembrei da Sônia, pastor Zé. Porque a Sônia, ela replica aquilo que ela viu da mãe dela. Então, de criança, ela foi ensinada do que a casa dela era um lugar onde podia receber muitas pessoas. Se elas observaram exemplos de seus pais, também nessa questão, nunca se esquecerão dele. Crianças que aprendem a dividir o espaço, a comida, a roupa, o brinquedo, não terão dificuldades em procurar o bem-estar do próximo quando forem adultas, né? Não, essa casa é tudo para mim, tudo é meu. Não, gente, tudo pode ser compartilhado, deve ser compartilhado com o próximo. Procuremos oportunidade também para compartilhar nossa casa. Tomemos a iniciativa de promover encontros, né? Como eu disse aqui, né? Refeições, estudo bíblicos, orações em nosso lar. O nosso grupinho do Café com Deus, a gente está firme nisso. 2, 3 vezes por mês nós vamos na casa de alguém. Ontem eu fiz em casa, irmãos, mas eu não abri para a igreja porque ontem era feriado. Vou falar a real para vocês. Porque meu medo é de não comportar. Eu moro no apartamento. Então 10 pessoas dá a impressão que tem 30. Encheu, né, dona Cida? Mas o que foi bom? Que a minha vizinha de cima veio. E por coincidência, né? Essa vizinha, ela era cliente da dona Eurides aqui da igreja, né, dona Cida? Foi tão engraçado. A minha vizinha era cliente da dona Eurides há mais de 40 anos, dona Cida. 40, 50 anos que ela cortava o cabelo da minha vizinha. As duas se viram, abraçaram. Eu te amo. Eu não sabia onde você estava. Foi tão engraçado, gente. Porque eu resolvi abrir o meu apartamento ali, que é pequenininho, mas teve um reencontro de uma cabeleireira com uma cliente de 50, 40 anos atrás. Então abra a sua casa, promova refeições, estudos bíblicos e assim por diante. Pratique a hospitalidade também na igreja. Seja gentil com os irmãos e com os visitantes. Crie um ambiente agradável na casa de Deus. Que a nossa igreja seja acolhedora. A hospitalidade deve ser exercida não somente em casa, mas também na igreja, que é a nossa família maior. Então eu espero que você saia daqui hoje, você que está em casa, com essa ideia de ser alguém que tem as portas da sua casa abertas. E que a nossa igreja também seja de porta aberta para as pessoas que estão chegando. Mas lembre disso, né? É mutualidade, ou seja, eu faço e as pessoas fazem, eu faço e as pessoas fazem. Amanhã a gente tem grupo de comunhão lá na Casa do Peixe da Eliane. Eles são hospitaleiros. Então, eu posso ir, vai lá.
A gente tem um tempinho ali de 10 minutos de louvor, 15 minutos de palavra, depois a gente abre uma roda ali para conversar, aí o peixe começa a contar os causos dele, as histórias, e toma café, e toma café, e toma café. Chega em casa, você nem dorme, né? Parece uma coruja, tanto café que toma. Mas é tão bom, gente, que ali a gente vai, você vê a realidade da pessoa, você vê a casa, você vê os problemas, as coisas boas que Deus tem feito. Nós precisamos voltar, né? A ter mais grupos familiares, mais grupos residenciais assim, né? Independente, como eu falei, gente, não é o tamanho, não é riqueza, não é isso. É você abrir. Quando a gente faz na Rita, né, Rita? A gente lota a salinha dela lá. E depois faz um cafezinho, um chazinho, a gente fica uma turma fora, outra dentro, e é uma delícia. E 3 pessoas que não são, ou 4 que não são da igreja foram lá, no último grupo de comunhão, Café com Deus, que a gente fez na casa dela. Abra. Tem muita gente que fala assim, eu não vou abrir minha casa porque eu tenho vergonha, né? Eu tenho que servir. Não, irmãos. Quando o senhor fazia lá, pastor, o que era? Uma pipoquinha, bolachinha de maisena, pipoca, bolo, café. Gente, sempre tem alguma coisa. Eu não tenho. Liga para um irmão, você vai vir cá, traz uma guaraná, traz uma pipoca, Gente, junta as panelas e a gente faz. A gente fez a dona Lourdes, né, dona Lourdes? Ela está no apartamentinho térreo, gente, que tem um fundo. Nós enchemos lá no aniversário dela. E foi uma delícia. Tempo gostoso, né, de qualidade, onde você vê as lutas, os problemas e as coisas boas que Deus tem feito. Que sejamos hospitaleiros. E quando alguém de fora, quando alguém que não conhece a igreja chegar, que possamos estar abertos também para receber essas pessoas. Joia? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver na internet aí também alguém com alguma pergunta. Alguém quer colocar alguma coisa ou fazer alguma pergunta? Fala, Rutinha. Salmo 58, Isaías 58, versículos 6 e 7. Põe para a gente, Aninha, por favor. Sim. Um alimento. Amém. É uma forma também, né, de ou no jejum ou de algo que a gente está fazendo para Deus. Amém. Muito bom essa palavra. Isaías 58, né? 6 e 7. Amém. Glória a Deus. Alguém quer também falar mais alguma coisa, alguma pergunta? Então vamos ficar em pé para a gente orar? Como eu disse, faça dentro das suas possibilidades, mas faça alguma coisa, tá? Às vezes um vizinho, alguém que você está percebendo que precisa às vezes, né? De um tempinho ali, de conversa. Irmãos, volta a falar, não sou só eu, não só concentre em mim. Tem um monte de gente aqui na igreja. A gente pode fazer isso entre nós. Deus não falou, só o pastor, o líder tem que ser hospitaleiro. Não, todos nós. É uns pelos outros, tá bom? Vamos orar? Paizinho, obrigado por essa noite, pela tua palavra. Obrigado por esse tempo de qualidade. Obrigado porque o Senhor nos ensinou essa noite, que é desejo do Senhor que sejamos hospitaleiros. Amar ao hóspede, amar ao estranho. Que possamos fazer isso, Senhor, na nossa casa, que possamos fazer isso na nossa igreja. Tudo que temos pertence ao Senhor, ó Pai, é dádiva do Senhor. O lugar onde moramos, a igreja onde frequentamos aqui, onde nós cultuamos ao Senhor,
são coisas que o Senhor colocou nas nossas mãos para nós administrarmos, e que possamos administrar da melhor forma possível, ó Deus, sendo hospitaleiro, sendo alguém que tenha simpatia pelas pessoas, que esteja sempre com um sorriso, que tenha um carinho, uma palavra de respeito, de amor, de aproximação, e não de afastar as pessoas, Pai, do Teu Evangelho e da Tua Palavra. Que o Senhor faça de nós, homens e mulheres, que possam abrir as suas casas, os seus lares, para divulgar e proclamar as boas novas de salvação. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, aqueles que estão em casa, que pediram aqui, que colocaram os seus nomes aqui pedindo oração, que o Senhor lembre cada uma desses nomes e cada uma dessas pessoas, Pai. Em especial nós oramos pelo pastor Cidinho, pelo Einstein, oramos, ó Deus, para que o Senhor fortaleça, traga cura e restauração a essas vidas, Pai, que o Senhor possa fortalecê-los, fortalecer a família também que está passando por esse tempo difícil, e que em Cristo Jesus, Pai, eles possam receber a vitória, Pai. Abençoe também a Juliana, que hoje está completando mais um ano de vida, que o Senhor dê graça, sabedoria a ela, continue a Tua obra e os Teus planos no coração da Tua filha, Pai, e abençoe as pessoas que estão em casa e aqueles também que estão aqui na igreja essa noite, e que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todo sempre. Amém. Deus abençoe, gente. O Nani vai terminar lá, rapidinho, um testemunho aqui. Pode terminar o link aí, Nani, por favor.